Então, pessoal, continuando nosso último tema, não sei se alguém saiu ou entrou aí, continuando nosso último tema, a gente estava falando sobre máquina de estado, né? E aí a gente viu, semana passada, como a máquina de estado é um circuito digital, sequencial, síncrono, que a gente aprendeu a projetar usando a mesma técnica, basicamente, do computador. Só que a gente precisa organizar a cabeça, precisa organizar muito bem os conceitos na hora de projetar uma máquina de estados, né? Tem que identificar direitinho o que a gente chama de estado. Em cada estado tem uma certa condição que está acontecendo no sistema. Por exemplo, é uma máquina no estado espera, o que acontece? No estado mover para home, o que acontece? Né? Então, em cada estado, a gente tem as saídas da máquina, as saídas da máquina, as saídas do circuito, né? As saídas da máquina de estado. Essas saídas podem acionar uma lâmpada, podem acionar um motor, podem acionar um outro bloco digital, né? Em cada estado, a gente tem uma certa condição da saída, a gente viu lá. E a gente viu o projeto, então, de máquinas, a gente viu como é que fazia modo esquemático, e a gente teve um exemplo que a gente discutiu. Eu vou passar rapidinho para ele de novo, para vocês reverem o conceito do exemplo, para lembrar, e porque logo depois nós vamos discutir como é que se faz isso aí em VHDL, e vamos ver funcionando na montagem que eu tenho aqui do lado. Tá? Então, eu vou começar projetando para vocês aqui, pessoal, por favor, o material que está disponibilizado para isso aí, no Moodle. Deixa eu começar mostrando para vocês, tá, pessoal, por favor, que o que nós estamos discutindo está aqui. Ainda aparece como dia 21, né? Na verdade, dia 21, a gente começou máquina de estados, e a gente começa agora a falar dessas máquinas de estados em VHDL, ok? O problema que nós vamos discutir é aquele problema que está nos exercícios sobre máquina de estado, na lista que eu passei para vocês. Vou passar um exercíciozinho para vocês me mandarem, tá, pessoal? Depois vou colocar no Cigar um exercíciozinho sobre máquina de estado. Se não, já coloquei. Acho que não vou ver. Professor, Oi? esse bonequinho aí parece o Stan Lee. É verdade. É verdade, mas ele tá no SketchUp, tá? Então, eu acho que... Não sei se foi baseado nele, mas foi tirado... Tá no programa que eu usei para fazer isso aí, que é o SketchUp. É verdade, é do SketchUp, é verdade. Esse desenho eu fiz no SketchUp, então... E esse bonequinho é um dos modelos que eles têm pronto lá. Ok, mas então, pessoal, olha só. Essa aí é a situação, só lembrando, né, só esclarecendo para ficar na gravação registrado, ok? O que vocês veem aqui nesse tambor, nesse cilindro, seria um motor com um perfurador na ponta, ou alguma coisa assim, né? Ele pode subir e descer, aí a gente tem sensores ali que funcionam também como batentes, né, ou como limites de movimento, o instante em que o motor deve parar quando está subindo, o instante em que o motor deve parar quando está descendo, e na ponta disso aqui teria uma broca ou alguma coisa desse tipo que furaria uma madeira. A gente tem aqui uma forma, né, onde a gente encaixa a madeira, que vai ser furada, a peça que vai ser furada, e teria ali do lado um botão. Esse botão é para apertar quando a máquina deve descer. Ok. No Moodle, no enunciado, vocês têm toda uma explicação, todas as questões sobre o funcionamento disso aqui, né? E aí, as saídas do nosso circuito seriam esses valores aqui em E, M1 e M2, que seria a habilitação para o motor, né? Para a perfuradora e para o motor da broca, para o motor que sobe e desce o eixo, a peça, o perfurador, né? E M1 e M2. Essas três colunas aqui indicam como é que a gente pode controlar aquelas máquinas para parar o motor, ou para o motor subir, né? Só subir o motor, ou para o motor descer com a furadeira ligado, né? Com a broca, né? Girando lá para ligar a peça, furar a peça. A gente viu que tem dois sensores, esses sensores S1 e S2 indicam quando o motor está... S1 indica quando o motor está no alto, S2 indica quando o motor está no baixo, né? O botão de comando C é uma outra entrada para o nosso sistema. Cada um desses aqui corresponde a um sinal digital que é 0 quando ele está ativo. Então, o sensor S1 é 0 quando o motor está lá no alto, o sensor S2 é 0 quando o motor aqui está embaixo, o comando é 0 quando a gente pressiona o botão. Se, em caso contrário, para os três, o nível é alto. E é isso.
Então, nós precisamos montar esse sistema que, na partida, no instante em que a gente liga, assume que a máquina, o motor pode estar em algum ponto no meio do curso, que pode ter sido desligado no meio do funcionamento em algum momento. Então, na partida, assume que o motor está ali, joga o motor lá para cima, até bater no sensor 1, e aí fica esperando que esse botão seja pressionado. Quando o botão é pressionado, é para fazer um furo. Desce até bater no sensor S2 e sobe de volta. A gente tem mais duas saídas nesse circuito, que vão ser um LEDzinho, que indica que a furadeira está preparada, pronta para fazer um furo, eu chamei de LED pronto, e tem um outro LED que pisca rapidamente, mas bem rapidamente, quando ele bate no sensor S2 e para de descer e começa a subir. Eu chamei esse sinal de furo pronto, é o LED do furo pronto. É um LED, ali vai ser um LED que indica que ele chegou no final do movimento e pode começar a subir. A gente está usando para um LED, mas também poderia estar sendo usado para disparar uma outra máquina ou um outro circuito que executa outra função. Quando eu termino de fazer esse furo, eu poderia talvez ter uma outra máquina que empurrasse a madeira do lado lá, a peça do lado, e colocasse uma outra no lugar, ou então que acordasse uma outra máquina para uma certa função. Então, isso aí é espaço para se fazer um bocado de coisa legal. Pessoal, nós vamos ver como é que a gente pode fazer isso em VHDL, ok? E antes para ver isso em VHDL, como é que em VHDL, então a gente vai começar vendo esses slides aqui, que seriam a parte 5 daqueles nossos slides de introdução ao VHDL. Mas aí, essa parte 5, na verdade, já estava aberta aqui em outra aba, ok? São os PDFs que estão ali. E aí, deixa eu dizer para vocês, para começar, tá, pessoal, que para fazer a máquina estados em VHDL, alguns exemplos que a gente vai ver, que a gente vai ver um... Aqui tem um exemplo com motor de passo que a gente não vai ver hoje, tá? Não vou tratar esse exemplo com vocês, mas a gente podia tratar o acionamento com o motor de passo, ok? Aqui vocês veem um diagrama de estados, né, para uma máquina de estados. Vamos usar isso aqui como um modelinho, ok? Não é o nosso exemplo, mas vamos usar isso aqui como modelinho. Dá para fazer máquina de estados no Quartus, tá, pessoal? É bem interessante que no Quartus existe uma ferramenta onde você pode desenhar o seu diagrama de estados, como esse que você vê aqui, e ele, a partir do diagrama de estados, ele gera o VHDL automaticamente, né? Você gera esse desenho aqui, e desse desenho, que é o diagrama de estados, o Quartus vai lá e gera o VHDL para você. É bem interessante, né? Mas o nosso tempo não permite passar para isso. Eu quero passar para vocês primeiro a visão, tá, pessoal? E essa é a parte importante. Professor, rapidinho, só para fazer esse estado, a ferramenta ali de cima, é muito complicado ou é fácil de aprender? Olha, é relativamente fácil. O que é essa ferramenta? Você vai, lá no Quartus, quando você dá o New, aí você vai criar New State Machine. Tá? Essa New State Machine, você vai criando os estados, que são essas bolas aqui, num desenho, num diagrama mesmo, e aí você vai fazendo as transições. Então você vai, só que essas transições, se eu não me engano, é uma tabela, onde você diz qual é o estado de inicial e qual é o estado final da transição, ou seja, uma dessas aqui. Cada uma dessas aqui não aparece tão bem, mas é uma flecha. Em algum lugar você pode ver um triângulozinho indicando o sentido, tá? Cada uma dessas aqui é uma flecha, é orientada, que vai de um ponto para o outro. A gente diz que é um grafo orientado. Então, você diz as transições, de onde para onde vai, e aí você estabelece qual é a condição. Você vai criar entradas e saídas para o sistema, e vai, para cada um desses aqui, você vai dizer a condição. Olha, essa linha aqui, essa transição, acontece quando a entrada tal está assim, quando outra entrada está assada, e aí vai. Tá? Então, não é tão complexo, e você até pode tentar adivinhar um pouquinho se quiser, mas você também encontra tutoriais, encontra gente no YouTube mostrando como é, e se quiser experimentar, a gente senta junto alguma hora aí no online, né? E faz um pouco, brinca um pouco. Não é complexo, e na verdade, quando você conhece bem o problema que você tem, o diagrama de estados, é uma solução bem interessante, porque você conhece o problema, sabe desenhar o problema, digamos assim, sabe desenhar a máquina de estados, e aí deixa o Quartus fazer o VHDL para você. Né? Beleza. Tranquilo. Obrigado. Mas se você vai escrever as ordens, mas se você vai escrever o seu VHDL da máquina de estados, e fazer a máquina de estados em VHDL é bem mais simples do que fazer em modo esquemático, tá, pessoal? Do que fazer todo aquele projeto. Então, o que você precisa é saber explicar, né,
esses estados da sua máquina, saber o que eles são, saber explicar como é que passa de um estado para o outro, ok? E, no caso, para começar, você vai criar os sinais que correspondem à sua variável de estados, tá? Mas aí, pessoal, os sinais que você vai criar, né, um sinal que você vai criar, é um conjunto, tipo um array, com os estados da sua máquina. Você vai criar um array com os estados da sua máquina e vai dizer lá nesse array, olha, os estados da minha máquina são, estou pensando aqui no caso daquele nosso sisteminha de furadeira, né? Sobe, ou então, partida, depois tem um estado furando, depois tem um estado subindo e depois tem um estado esperando, né? Então, você cria um conjunto com esses tipos, com esses valores, com esses estados. E olha só que coisa legal. Ao invés desse conjunto ter números, 1001, 0100, uma coisa bem interessante quando você cria uma máquina de estados é que você pode dar nomes para os seus estados, né? Então, nós vamos ter isso, nós vamos criar nomes, né? Esse array com esses nomes de estados, a gente vai criar como um tipo enumerado de dados, tá? Então, é o que eu mostro nesse slide aqui, tá? Você vai criar um tipo particular, que é um tipo enumerado. Você vai criar tipo, aí dá o nome do tipo, que pode ser meus estados, máquina estados, sei lá, FSM, que é Finite State Machine. Desculpa, Carlos, que é exigente com inglês. Com a pronúncia. Não, tá de boa. Eu reparei que você é exigente, né? Então, tipo, aí você dá um nome para esse tipo, aí você diz que aí você coloca os itens ou os nomes, né, para esse tipo. Reparem, tá, pessoal, um detalhe importante. Você está criando um tipo, mas você ainda não está criando a sua máquina de estados. Primeiro você cria um tipo, e aí depois, com esse tipo que você criou, você vai criar um sinal, que é a sua máquina de estados, né? E aí, esse signal, você vê aqui, ó. Aqui eu criei um type status is, né? Então, quais são os estados? Partida, frente, trás, parado. Aí depois você cria um sinal, dá um nome para essa máquina em particular, e diz que essa máquina é aquele estado lá, né? Aqui, e dois pontos igual a... Só um pouquinho, desculpa, refraseando tudo, tá, pessoal? Você cria um sinal, dá um nome para esse sinal, diz que esse sinal é daquele tipo que você acabou de criar, então, olha só, eu criei um sinal chamado máquina, esse sinal é do tipo status, que é o tipo que eu acabei de criar, percebem? Certo, pessoal? Certo, professor. E Sim, isso aí tem me parecendo aquela criação de classe, professor, com diferenciação entre dois pontos. Exato, porque quando eles fizeram VHDL, eles procuraram, né, tanto quanto possível, criar uma forma comum, né, para ficar fácil, para ficar intuitivo, para ficar... Tá? Pessoal, vocês fecham com 2 pontos igual, podem fechar com 2 pontos igual, e aí você dá o nome daquele estado que para você vai ser o estado inicial, ou seja, o estado de reset, né? Então, no caso dessa máquina de estados aqui, o estado inicial, aquele quando eu ligo o equipamento, ele vai para o estado partida. Esse estado partida no nosso equipamento furadeira, por exemplo, seria ele tentar subir o motor até bater no sensor lá em cima, S1. Aí, quando ele bate lá no S1, bate no sensor lá de cima, a máquina para esperar que o botão seja apertado. E é isso, tá, pessoal? Então, esse é o ponto de partida para você começar a sua máquina de estados. Você criar um sinal que corresponde a ele. Criar as suas linhas, né, de informação. Na verdade, você aí vai criar um conjunto de flip-flops, né? Para esse nosso sistema particular, por exemplo, eu precisaria de 2 flip-flops para ter 4 estados. Né? Então, você faz isso quando você cria seu tipo para a máquina de estados e quando você cria o sinal específico, né? Ok, aí descendo, tá, pessoal, dentro do VHDL tem o processo de mudar de estado cada subida de clock, tá? Só vamos lembrar que no contador, né, cada subida de clock, num contador simples, crescente, cada subida de clock, a gente pega a contagem atual e soma 1. Ok, mas agora, cada clock está passando de um estado para o outro. E a gente geralmente não vai usar números para os estados. Em geral, a gente tem nomes. Por isso, aí vocês leem ali, né? Vocês leem aí no código.
Por isso, agora, o que vai acontecer é que a cada subida de clock, a gente vai ver qual é o estado atual, né? E desse estado atual, a gente vai para onde? Aqui a gente está usando aquela atribuição case, aquela declaração case, tá? Então, aí olha só, case máquina is, ou seja, se a máquina atual for partida, o que eu vou fazer? Bom, se agora é partida, então ela vai para parado, né? Agora, se for parado, aí ele vai testar alguma coisa. No caso aqui, ele está testando um tal de um botão, né? Então, como a gente não está estudando esse caso específico, que é o do motor de passo, que eu não quis acionar o motor de passo aqui, essencialmente, o que vocês veem aí é o seguinte, a gente faz um case que olha qual é o estado atual, quais são os controles e para onde vai, né? Por exemplo, no caso da nossa furadeira, a nossa furadeira, ela tem ali na partida, o que acontece? A gente assume que a mesa pode estar no meio do curso, tá? E no caso da furadeira, o que a gente começa a fazer logo na condição inicial é ele ir no partida, e aí vai no partida. Só que tem aquele clock o tempo todo ali, o nosso motorzinho pode estar tentando subir, mas tem aquele clock que é bastante rápido, e a cada subida de clock, a gente vai verificar, opa, eu estou no partida, o meu motor está subindo, mas o que eu preciso verificar, pessoal? No nosso sistema de furadeira, quem lembra da definição da furadeira? O que eu preciso verificar enquanto o meu motor está subindo, logo na partida do motor? Preciso verificar... Fim de curso. O sensor de fim de curso, né? Então, a cada clock, se eu estou na condição de partida, eu vou lá olhar o fim de curso. Se a chave de fim de curso está pressionada, então eu não vou mais, vou sair do estado partida e vou para o estado espera, onde ele vai ficar esperando lá em cima. Else, ou seja, se a chave não está apertada, eu vou ficar no partida, eu vou continuar como está. Ô, professor. Sim? Por que nesse caso o senhor só fica analisando o fim de curso e não o botão de controle também? Eu até poderia, Carlos. De fato, eu até poderia. Se a máquina está subindo, eu poderia testar o botão e se o botão está apertado, ele já começa a descer automaticamente, né? Mas digamos, por exemplo, e em geral é bom pensar tudo, digamos que a máquina foi abandonada ali com a broca dentro da madeira ou alguma coisa desse tipo, né? De repente eu começo a subir, começo a furar de novo, eu não sei, pode haver condições onde, né, pode ser interessante a gente, tá? Pode ser interessante a gente cuidar bem, então tem uma etapa bem definida. Eu preferi, na partida, no reset, ele ir primeiro lá para cima, aí lá ele acende uma luzinha dizendo, estou pronto para começar a trabalhar, né? E não interromper isso, mas dependendo do projeto, sim, pode ser feito. Todos compreenderam a questão que o Carlos propõe, né, pessoal? Sim, eu podia, logo na partida, se a pessoa já começou ali, já apertasse o botão, ele já desce de onde está e fura. Poderia ser. Você pensa nessas coisas na hora de definir o problema e, sim, pode ser feito, mas eu preferi definir o problema dessa forma um pouco mais amarrada, né? Certo, Carlos? Tranquilo, não, foi só uma pergunta se eu conseguiria, além de olhar o sensor de fim de curso de subida, né? Se eu poderia olhar também o botão de controle, caso eu queira já fazer ele descer no mesmo momento, né? Sim, sempre mantendo a segurança do fim de curso, né? Tranquilo, poderia sim. É toda uma questão de como você define o problema, como você prevê esses casos aí, né? Então eu fiz uma coisa um pouco mais amarrada, né? Mas poderia sim. Ok? Então, pessoal, olha só, você usa um case para verificar a questão do estado atual e para onde vai, e você pode usar um outro case, eventualmente você vai usar um outro case, para fazer a parte da saída. Né? Aí, num outro case, você olha, se o estado atual é esse, então eu vou fazer tal coisa com as saídas. Se o estado atual é outro, eu vou fazer outra coisa, outro comportamento com as saídas. Né? Por exemplo, no nosso sisteminha de furadeira, se o estado atual é parada, então o meu controle do L298, do driver, é mandar o motor parar. Se o meu estado atual descendo, então tem uma combinação de zeros e uns que eu mando ali para o meu L298, para o meu driver. Certinho? Então, essencialmente, o que geralmente se faz em projeto de máquina de estados é isso. Ali dentro do processo, onde a gente faz a lógica, a gente usa, em geral, 2 cases, um para fazer as transições de estado, para passar de um estado para o outro. E um outro case para, dependendo do estado, fazer o que acontece em cada saída. Se a gente olha
para o nosso modo esquemático, se a gente lembrar daquele diagrama de blocos que eu já mostrei antes para vocês, eu diria que o primeiro case, esse que trata do estado, engloba dois bloquinhos, duas caixinhas daquele diagrama de blocos que a gente falou na aula passada, e o segundo case, que testa o estado, e dependendo do estado do programa saída, engloba outra caixinha da nossa aula passada, que a gente apresentou lá naquele diagrama de blocos. Quem me diria o que foi? O segundo case, né, que pega os estados e define o que vai na saída, é aquele bloquinho que a gente chamou de... Quem lembra da aula passada? É lógica de decodificação de saída. Estou tentando lembrar. Pois é. Vocês lembram que tinha 3 bloquinhos naquele diagrama lá? Tinha um bloquinho que pegava a entrada e, dependendo da entrada e do estado anterior, programava o que vai para a saída, para os flip-flops. Tinha outro bloquinho que pegava o estado e transformava na saída, né? Que eram a lógica de decodificação de entrada e o bloquinho que era a memória, né? Os próprios estados, né? O armazenamento dos estados. Esses 2 blocos, lógica de decodificação de entrada e os estados, os flip-flops, seriam aquele primeiro case, que vai fazer a transição de um estado para o outro. Esse segundo case, ele pega o estado atual e, dependendo do estado, configura a saída. E é isso, pessoal. Então, aqui a gente pode... Aqui tem uma simulaçãozinha do Model Sim Altera para o caso específico desse driver de motor, que até não vou tratar desse driver de motor aqui, tá? Então, essa parte do motor daqui para frente eu vou largar, porque eu quero agora passar para vocês uma discussão desse problema em particular, né? Estou apontando aqui para o desenho, para a nossa figurinha. E aí, se vocês descem um pouco aqui, tá, pessoal? Vocês vão encontrar o exemplo pronto, porque a gente vai ver funcionando já já. Primeiro, eu vou mostrar aqui o desenvolvimento da solução como uma máquina de estados. Desenvolvimento da solução aí dessa nossa furadeirazinha. Ok? Em algum momento no futuro, sei lá, quando a pandemia acabar, eu posso mostrar para vocês essa coisa funcionando, porque a gente tem isso construído pelo PET, né? Como eu falei para vocês. Tá? Então, a gente tem esse sistema. Aqui está a furadeira. Aqui está a definição dos sinais, de que a gente já falou, né? E aqui nós temos um diagrama de estados, pessoal. Nós vamos fazer uma máquina de estados finita, tá? A gente está admitindo aqui que na partida tem um reset, e aí com o reset ele vai para aquele estado inicial, tá? De começar a subir. E aí, depois do reset, a máquina vem para aquele estado que a gente chamou de subir. Nesse estado de subir, nossa pecinha sobe até bater lá em cima no sensor, né? Professor, uma dúvida que eu tenho nesse caso a gente ia precisar de, por exemplo, duas máquinas de estado ou uma só, porque tem uma máquina que vai comandar a furadeira e a outra que comanda o movimento dela, não? Tem uma máquina, nesse exemplo especificamente, seria uma máquina de estados, porque essa máquina de estados eu programei para fazer o seguinte: enquanto ela está subindo, ela desliga ali a broca, né? Quando ela está descendo, ela liga a broca, porque só para furar, então ela já liga a broca quando está descendo e faz a furação, depois sobe. Entendi. No exemplo completo, que foi o segundo exercício que eu propus na semana passada, tinha uma outra máquina de estados para fazer o movimento horizontal disso daí, né? Então a gente tinha aquela peça que fazia vários furos ao longo de uma barra. Ok, beleza. Mas então, pessoal, esse é o nosso sistema, ok? Relembrando que eu sei que discutimos na aula passada, mas eu vou rediscutir rapidamente aqui o nosso diagrama para ficar para registro, né? Na gravação. Então, na partida, o nosso sistema sobe. E aqui eu tenho os 5 bits que fazem a saída do nosso sistema, tá? M1 e M2 são os comandos do L298. Pronta vai acontecer quando a máquina o motor está no alto, e a máquina está pronta para começar um novo furo. O furo pronto vai ser um curto instante de tempo, quando a máquina bate lá no sensor de curso inferior e começa a subir de novo. E no primeiro estado, a gente está verificando só o S1, tá? Enquanto o S1, que é o sensor 1, está em 1, é porque a máquina não bateu ainda no sensor de fim de curso superior. Quando S1 vai para 0, a máquina bateu lá em cima, e aí ele vai para o estado de esperar. No estado de esperar, está esperando que um botão seja apertado, pessoal, só um momentinho.
Eu tenho que ver se alguém está querendo entrar. Desculpa. No estado de... Só um pouquinho, vou jogar essa janela aqui para outro monitor. Pois bem, desculpem. No estado de esperar, né, a gente vai ficar testando o botão de comando. E enquanto o botão de comando for 1, a gente continua no estado de esperar. Quando o botão de comando é 0, a gente vai para o estado de furar. Né? Olha, só aqui em cima, tá, pessoal? Rapidamente aqui. 110 em EM1 e EM2 seria para eu... motor ficar subindo nos 3 primeiros bits e os LEDs apagados. Aqui, esse 0 faz o motor ficar parado lá em cima, tá, pessoal? Esse 0 no sinal E. O 0 no E aqui é para o motor ficar parado. 1-0 aqui é que quando ele está no estado de esperar, o LED de pronta está aceso. Ok? Muito bem, mas quando o botão de comando é pressionado, a gente vem para o estado de furar. E aí, no estado de furar, o motor está descendo, esses 3 bits que vocês veem aqui. Né? 00 aqui é para fazer o quê? 00 aqui é que os LEDs estão apagados. E ele vai ficar nesse estado de furar, que é esse estado de descendo, enquanto o S2 for 1. S2, 1, então a máquina continua descendo. Quando o S2 for 0, então a gente bateu no sensor inferior. E aí ele vem para esse estado de furo OK, onde ele para o motor e acende o LED de furo pronto. Isso dura pouco, tá, pessoal? É só um ciclo de clock, porque no próximo ciclo de clock, ele já vai para o estado de subir. Repare que o estado de furo OK não tem um teste para ficar ou não ficar nesse estado. Ele simplesmente bate ali, fica um período de clock só ali e já começa a subir. Ok? E é isso. Alguma dúvida sobre esse diagrama, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo. Certo. Como é que fica isso em VHDL? Vamos ver o VHDL, então. Ok. Então, pessoal, no VHDL, como eu disse para vocês, a gente começa criando um tipo, né, um type, um tipo definido, como tipo enumerado lá na linguagem C, né? E esse type eu chamei de status máquina, estado sublinha máquina, tem que ser uma palavrinha só, né? E quais são os estados? Subir, esperar, furar e furo OK, ou podia ser furo pronto. Furo. Ô, professor. Oi? Tu cria a tabela VHDL no quarto, certo? Criei o tipo ali no quarto, sim. Só que ele não linka a tabela que tu criou com esse teu arquivo? Achava que ele criava direto da tabela, o código. Veja, eu criei esse tipo aqui no VHDL. Aqui está. Né? Então, eu criei um tipo chamado status máquina e depois eu vou criar um sinal. É daqui. Ô, Zé, e aí lá embaixo... Desculpa, vai. Sim, ô, Zé, tu estás achando que ele fez o professor vai criar direto em VHDL, ele não fez a tabelinha com os estados antes. Ah, tá. Ele está criando direto aí. Sacou? Achava que quando ele falava que estava desenhando em VHDL, ele criava a tabela mesmo em VHDL. Quer dizer, a tabela mesmo do estado. No VHDL. Sim, José, quem é o Leonardo, né? Certo. Isso. Prefere que chame José, é isso? Tanto faz. Então, tanto faz. Leonardo, desculpa, brincadeira. Então, Leonardo, olha só. Quando eu fiz aquele diagrama lá mais em cima, no outro slide, e no outro slide eu mostrei que no quarto dá para fazer o diagrama de estados, e aí do diagrama de estados ele faz o VHDL automático. Isso pode ser feito. Mas aqui nós estamos escrevendo direto do VHDL. A gente não está desenhando o diagrama de estados no quartos. Esse diagrama de estados eu fiz realmente na ferramenta gráfica, né, num editor gráfico Paint, uma coisa assim, e eu estou escrevendo VHDL. E aí, se eu vou fazer uma máquina em VHDL, eu começo escrevendo mesmo os tipos, e aí definindo o sinal, o nome. Então dá para desenhar o diagrama de estados no quartos e ele gerar o código com o diagrama desenhado? Querendo, você desenha o diagrama de estados no quartos e ele gera o VHDL para você. E compila o VHDL, faz tudo. Isso pode ser feito. Não é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui é escrever em VHDL. Ok? Nós estamos escrevendo em VHDL. Tudo bem? Entendido.
Agora tem uma coisa legal, a gente pode escrever em VHDL, e se o Quartus entender que tem uma máquina de estados no VHDL, e vai entender, porque eu escrevi como máquina de estados, o Quartus também pode, a partir do VHDL, desenhar o diagrama de estados. Eu já mostro isso para vocês. Eu acho que eu lembro como faz. Já vemos. Então, eu criei aqui, tá, pessoal, dentro da arquitetura, reparem que é entre a linha Architecture e a linha Begin, que eu crio o tipo e faço o sinal, né? Compreendam que tem essas duas partes. Eu tenho que criar o tipo e depois eu tenho que criar um sinal especificamente, né? O tipo é uma coisa genérica, falando em termos de classe, como o Carlos tinha falado, né? O tipo é como se fosse a classe, mas depois eu tenho que fazer a instância, né? E a instância seria o próprio sinal. Aí agora aqui, depois do Begin, que esse aqui é o Begin do Architecture, aí reparem que é dentro de um processo, que eu fiz a minha máquina de estados. Então aqui está o process, e esse processo vai precisar testar os sinais de clock, de reset, o comando, o S, que são os dois sensores, que é um vetor, e o estado atual, tá? Então, repare que estado atual está aqui, ó, status máquina. Aí eu criei também uma variável, que é o estado seguinte, tá? Então, repare que tem o sinal atual, que é o sinal, tá? E tem o estado seguinte. É como eu vou fazer isso, já vocês vão ver no código. Agora, vamos lá, continuando. Estado seguinte, começa como sendo esperar, partida. E agora, vamos lá, pessoal. Se está no reset, então o próximo estado é subir, tá? Então, ele vai para o estado de subir. Se não está no reset, então, se tiver uma subida de clock, então talvez seja a hora de mudar de estado. Vamos testar. Se ele está no estado subir, né? Se ele está no estado subir, e o sensor 1 é o sensor lá em cima, for 0, então ele vai para o estado de esperar, ó. Tá subindo, bateu lá em cima, esperar. Se não, se o sensor 1 for 0, ok. Repare que esse if aqui está sem else, tá, pessoal? Como esse if está sem else, o que acontece? Se o sensor 1 for 1, ele fica como tá, ok? Esse else aqui, não, pessoal, desculpem, esse else aqui está errado, esse else aqui é desse if mesmo, porque tem o endif, né, então esse endif é desse if aqui. Então, desculpem, vamos lá. Se o sensor 1 é 0, ele vai para o esperar, ele para de subir e fica aqui no estado de esperar. Se não, ele continua subindo, né? Se o sensor 1 for 1, ele continua subindo. Reparem, pessoal, isso aqui é case, né, quando a gente está no estado de subir. Próximo when, que é outro estado. When, quando está no estado de for ok. Se ele está no estado de for ok, né? Se ele está no estado de for ok, então ele terminou de descer, vai subir. Quando está em outros estados, o próximo estado é esperar. Aqui me parece que eu cortei esse slide, está cortando alguma coisa, tá, pessoal? Está faltando um pedaço do VHDL, já eu vou mostrar para vocês no VHDL completo. Porque ele disse que é outro para esperar. Esse orders, professor, seria o default do switch case padrão? É como o default, exatamente. Tá? Ok. Aí, pessoal, reparem que isso aqui é um processo, né? E estado seguinte é uma variável. Quando sair do processo, a variável morre, digamos assim, né? A variável não tem escopo fora do processo. Então, antes de sair do processo, a gente passa de estado seguinte para estado atual. Ok? Agora, eu falei para vocês que são dois cases, né? Então, o primeiro case é para ver para que estado vai. E o segundo case, dependendo do estado, acerta as saídas, né? Então, o segundo case, que é esse aqui, ó, case, dependendo do estado seguinte, né? Dependendo do estado seguinte, se o estado seguinte vai ser subir, se a gente vai para o estado subir, então, ele habilita o motor e a combinação de M1 e M2 é 1, 0. O LED pronto apaga, o LED furo pronto apaga. Se o próximo estado for esperar, então, aí... E daí vai. Repare que esse slide corta, tá, pessoal? O VHDL não está completo aqui, mas está no quarto, eu já mostro para vocês. Aqui, tá, pessoal, é o test bench. Isso aqui já é outro VHDL, tá? Isso aqui, o test bench, é aquele código em VHDL que serve para testar o primeiro VHDL. Então, se eu quiser só simular, se eu não quiser construir, eu posso só simular. Tem como voltar um pouquinho, senhor? Já tá mudando o próximo código, eu nem entendi o último código ainda. Olha lá. Voltar quanto?
Isso aí, nesse caso aí, o senhor primeiro disse, né, o que iria acontecer, né? Ah, caso suba, caso desça, blá, blá, blá. E nesse final, então o senhor disse, quando subir, né? Aí o senhor diz o que vai acontecer realmente nas saídas do quando subir, né? Em cada estado. Entendi. Estado, Então ele habilita quando for alto, então? Ele habilita em high? É isso? Nesse caso aqui, sim. Isso aqui, basicamente, é o comando do driver de potência. E nesse caso particular, o driver de potência é o nosso L298. Isso aqui é o enable do L298. Tá? Sim, no sim. nosso caso particular, eu fiz isso aqui pensando num driver que funciona como L298. E eu experimento com um L298. Entendi. Aí tanto o LED pronto quanto o furo pronto, tá tudo desligado, então, nesse Eu estou usando LEDs de cátodo comum, então eles apagam no zero. Entendi. O código completo, o VHDL completo, eu mostro para vocês, então, no Quartus, tá, pessoal? Porque esse projeto aqui a gente tem no Quartus, tá? Inclusive, tá pronto para simular, né, para testar, desculpe, e está disponível para vocês, né? Então, voltando aqui para o Moodle, o projeto está aqui e está disponível para vocês baixarem aí, vocês podem experimentar. Se vocês quiserem fazer em equipes depois, usando as caixinhas, vocês podem fazer, só que aí vocês vão ver funcionar em LED, ao invés de ver funcionar no motor realmente, no L298 realmente, porque eu não ofereci L298 e motores para vocês, não tinha para todo mundo, desculpa. Mas vamos ver o código, então. Aí a gente vem aqui para o ambiente do Quartus, aqui está ele, esse projeto já estava mesmo aberto, gostaria de poder aumentar o tamanho da fonte. Se for utilizado um motor de passo nesse seu código aí, uma lógica de motor de passo, pode ser que nem o nosso projeto do PI da quinta fase, porque tem dois sensores e o motor. Poderia, né? Só que aí, nesse caso, a habilitação iria para um driver de motor de passo, né? E teria que ter um pulso de stepper lá naquele motor de passo, que era para ele ficar rodando, né? Mas aí, então, as suas saídas, ao invés de ser E e os comandos do L298, seria um enable para o motor de passo e um step externo, né? Um outro step para o motor de passo, seria um pulso que vai direto para o motor de passo, e o dir, né? Então, você usaria o enable e o dir no seu driver. Daria para fazer isso aqui, daria para usar isso aqui na guia de vocês. Sim. Então, tá. Eu vou tentar usar a lupa um pouquinho. Então, pessoal, o que vocês têm aqui é o código no Quartus, né? O projeto já está pronto, tá, pessoal? Então, já estou com ele aqui aberto, eu já deixei ele pronto, está gravado, inclusive. Mas, então, a gente tem aqui o código, reparem o começo do código, aqui está a minha entidade, né? Meus sinais de clock, reset, o C é o botão, S são os dois sensores, né? De 1 até 2, então é S1 e S2. Saídas, tem os LEDs de furo pronto e pronta, tem o E e o M, né? M também é um array, dão 2 bits. E essa é a minha entidade. Agora na arquitetura aqui. Na arquitetura, repare ali a declaração do tipo e os sinais, né? Essa parte ainda estava direitinho no VHDL. E agora vem o processo. Né? O processo onde a gente acontece tudo e a gente usa essa variável que diz quem é o próximo estado. Estado seguinte é uma variável, né? Lembrando, aqui está o reset, no reset a gente vai para o subir. Uma observação que tem nas anotações lá, tá, pessoal, é que esse reset tem que ser um pulso estreito. Não pode ser uma coisa que fique direto em reset, porque se ficar direto em reset, a gente vai fazer o motor ficar forçando lá em cima e vai quebrar lá em cima o sistema, vai danificar alguma coisa, porque vai ficar forçando o motor lá para cima, né? Então, isso é uma coisa que tem que mudar. Talvez uma mudança no projeto, se for o caso. Talvez transformar o projeto ao invés de more em milli, não sei. Mas, ok. Borda de subida. Se o estado é subir, então o próximo estado é esperar, né? Repare que quando o estado é subir, o próximo estado é esperar. Esse if else aqui realmente está fora de lugar. Estava errada a indentação. Está no slide, está errado, né? Então, quando está subindo, se bateu no sensor lá em cima, para de subir e vai para esperar. Quando está esperando, aí a gente testa o comando, né? Dependendo do comando, a gente vai passar para o estado furar, que é descer furando, ou então continua no estado esperar, dependendo do botão de comando.
Quando está no estado de furar, o que é o estado de furar? É descer até bater no sensor lá embaixo, né? Então, a gente testa o S2. Se o S2 for 0, ele vai para o estado do furo ok. Se não, ele continua no furar. Quando está no estado furo ok, o que é o estado furo ok? É aquele ponto onde bateu no sensor lá embaixo. Nesse ponto, ele já para por ali e já volta a subir. Então, quando está no estado ok, o próximo estado é subir. Others. Repare que others aqui, eu coloquei que, no caso de others, ele vai para o estado de esperar. Repare que, na verdade, não tem, a princípio, others, não tem outro estado, porque os 4 estados já estão previstos aqui, né? Subir, esperar, furar e furo ok. Mas a gente sempre deve prever todos os casos no case, né? Senão cria um let. Então, eu pus um others ali. Até, digamos que acontecesse uma questão de um ruído de sinal, alguma coisa que ele entendesse um estado que não existe, né? Então, de qualquer forma, vai para o estado de esperar e a gente garante isso. End if, e com isso a gente termina esse else if aqui. Aí, então, o estado atual é o estado seguinte. Então, depois de toda essa lógica aqui, que mexeu na variável, estado seguinte, aí eu jogo para o estado atual a informação, né? Porque o estado atual é o sinal, ele vai sair do processo, é ele que vale fora do processo, o estado seguinte não vale. Então, a gente joga no estado atual o resultado na variável, né? O resultado do estado seguinte. E agora, vamos para o outro case. Então, dependendo do estado, se está no subir, se está no esperar, se está no furar, a gente ajusta, né, o que deve aparecer lá na saída. Repare que tem uma condição para o others também. Na condição do others, digamos que aconteça um ruído, a gente pega um estado que não existe. Se acontecer qualquer ruído e cair no estado inexistente, por acaso, sei lá, um desastre, um pequeno acidente, a gente vai evitar o desastre porque a gente para o motor, né? Então, a gente para o motor e tudo bem. Compreendido esse bloquinho, pessoal? Esse others aí é se por acaso estiver furando e o cara bater no sensor de fim de curso lá de cima. Others é se cair num estado que não existe a princípio, porque a princípio todos os estados já estão previstos, né? Mas aí, qualquer coisa. É sempre interessante ter o others, né? Saber que se acontecer alguma coisa errado, tem uma solução. Alguma coisa a gente resolve. E é isso, pessoal. Então, esse projeto aqui, eu fiz bonitinho, análise síntese para ele. Eu defini certinho... Deixa eu parar as lupas um pouquinho aqui. Caramba. A lupa sempre me perturba. Um momentinho, pessoal. Deixa eu tirar essa lupa. Ela não dá para... Ok. Bom, então, o que eu já fiz aqui? Eu já atribuí bonitinho o dispositivo, eu lembrei de vir aqui e configurar aqui outros pinos solid state, ele foi construído, né? Então, eu já fiz análise síntese e já fiz a pinagem, ok? Para o nosso componente, já eu mostro construído isso para vocês e já a gente vê ele rodando, já está gravado também. Mas deixa eu lembrar para vocês, tá, pessoal, que a gente sempre pode simular um projeto. E no caso deste projeto em particular, para poder simular várias vezes e brincar mais depois e tudo mais, eu fiz aquilo que eu já falei para vocês uma vez, é um test bench. No test bench, eu já deixo programada toda uma série de etapas, toda uma série de ações, né, de uma simulação, de uma condição real, né, de funcionamento. Um faz de conta de uma condição real. Eu vou aqui rodar a minha simulação, né, funcional, RTL. O model sim está partindo aqui. Eu acho que ele vai cair ali no outro monitor, deixa eu ver. Uhum. Mas aí eu já trago para vocês. Reparem que como tem um test bench, toda a coisa vai sendo feita automaticamente e eu não preciso ter todo aquele trabalhão, né, de ficar sobe isso, sobe aquilo. Eu vou dar um zoom, esse full aqui, seria só apertar a letra F, então essa lupinha. E aqui vocês veem, então, o que está acontecendo. Tá? Então, aqui eu estou simulando uma partida. Nessa partida, eu dei aqui um reset, que é esse zerinho na partida. Né? Aí tem num certo momento eu subi e comecei a dar pulsos de clock, vem aqui. Reparem que na partida os dois sensores estão em 1, e isso significa que os dois sensores estão soltos, estão largados, né? Então, embora eu não esteja vendo aqui o estado,
né? Estou vendo o estado? Não estou. O que eu vejo aqui, eu não posso, eu poderia ter mandado mostrar o estado, tá, pessoal, mas acabei não fazendo. Mas daria para pedir para ele mostrar o estado como um dos sinais. Mas eu estou vendo aqui o que está acontecendo nos sinais, veja. Então eu vejo o E em 1 e o M como 1, 0. Então minha máquina está subindo, né? Está subindo e está subindo. O meu LED furo pronto está 0. E bem neste ponto aqui, ele chegou lá em cima. Ele colocou traço-traço porque eu tinha programado para ficar numa condição irrelevante, então ele está mostrando como traço-traço o pronto. Mas reparem que o E é 0, a minha furadeira parou, minha máquina parou lá em cima. Ok? O meu pronta, vem aqui que o meu LED de pronta foi para 1, então eu tenho aquele LED aceso lá em cima, na condição de pronta. Deixa eu ver o que acontece mais tarde. Aqui está. Próxima mudança é bem aqui. Tá, então deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, no caso, então, dessa furadeira aí, o mesmo motor que toca a furadeira é o mesmo motor que toca a guia para ele subir e descer? Do jeito que eu construí, me parece que teria que ser, né? Não o mesmo motor, não, seriam 2 motores, mas os 2 motores comandados pelo mesmo sinal E, né? Quando eu estou habilitando o meu motor que sobe a furadeira, eu estou habilitando também o motor da própria furadeira, então eu acho que seriam 2 motores separados, né? Bom, se for para fazer um motor só, seria com um sistema de engrenagem, alguma coisa assim, que transmitisse torque de um para o outro. Parece complicado. Eu acho mais prático ser 2 motores. Um para o sobe e desce e um para a própria furadeira, né? Mas os 2 seriam habilitados pelo mesmo comando, do jeito que eu fiz essa saída de eletrônica aí, esses comandos aí. Tudo bem? Certinho? Ok. Pessoal, atenção, bem aqui neste ponto. Oi? Uma dúvida depois de terminar de explicar a lógica ali, como é que do teste bench, que eu não lembro mais como é que faz isso aí. Certo, então eu já mostro o código do teste bench para vocês. Para ficar pronto a simulação. Bem neste, isso. Vocês têm um ponto aqui, bem aqui, aonde o C foi para o 0. Vem aqui. Ó. Bem neste ponto aqui, o C foi para 0. Este ponto onde o C foi para 0, eu já expliquei esse ponto, agora eu não lembro. Mas esse ponto onde o C foi para 0 é o ponto onde eu apertei o botão. Tá? E aí ele ligou a minha furadeira, né? Só que agora eu tenho 0,1, então ela agora está descendo. Está descendo. A máquina aqui está descendo. Ok. Depois de um certo tempo que o C foi para 0, eu bem aqui nessa entrada de S, eu coloquei os 2 em 1. Né? O que significa os 2 em 1, se a máquina está descendo? É aquele ponto onde o motor descolou do sensor lá em cima, né? Então, os 2 sensores estão soltos aqui nessa etapa. E vai. Bem aqui o C foi para 1. Isso aqui é o momento onde eu larguei o botão, né? Eu soltei o botão de subida. E o meu motor continua descendo e descendo e descendo. Bem aqui acontece alguma coisa. Deixa eu dar um destaque aqui no zoom. O que aconteceu nesse ponto? O S2 foi para 0. O que é o S2 foi para 0? S2 foi para 0 porque a gente bateu lá no sensor inferior, lá embaixo. Né? E aí, quando a gente bateu no sensor inferior lá embaixo, por um certo tempo aqui, a gente desligou o motor e depois ligou de novo, invertendo o estado. Né? Isso aqui é o estado do furo ok. Tá? Nesse estado do furo ok, vocês veem que o LED furo pronto foi para 1 por um tempinho muito curto, um período de clock. Quer dizer, muito curto, o tempo depende do período de clock, né? Mas por um período de clock, o furo pronto fica 1. E agora eu tenho a minha máquina subindo. Bem aqui tem aquele momento onde o sensor de fim de curso, né, é liberado. Ele subiu um pouquinho, o motor descolou do sensor de fim de curso. E pronto, daí está subindo, em algum momento lá em cima, ele bateu no sensor de fim de curso lá de cima. E terminou, eu simulei o período. Compreenderam aí? Viram aí essa coisa da simulação funcionando? Todo o processo? Pergunta? Pessoal? Então, o botão de controle só funciona enquanto está apertado? Tipo, se tu o botão solta de comando, o normal dele é ficar 1, quando eu aperto ele vai para 0. Esse é o previsto para ele. E aí, no caso, ele é uma entrada da simulação, então eu estou simulando, eu escolhi esses momentos onde ele subiu e desceu, né? Eu procurei fazer isso, eu apertei por um tempinho, dei um certo tempo, depois eu subi. No caso, eu fiz isso só uma vez aqui. A minha pergunta, no caso, é... Tu tem que manter o botão apertado para ele descer, então? No caso? Não.
Veja, o que acontece é o seguinte, no instante em que vem um pulso de clock, quando o botão de comando é pressionado aqui, tá? Num pulso de clock, só num período de clock, ele passa do estado esperando para o estado descendo. Depois que ele começou a descer, o botão não vai ser mais olhado. Não precisa manter apertado, não. Ah, tá. Show. Ele é só para fazer a transição, ele é só para passar de um estado para o outro. Do estado espera para o estado furando, né? Certinho, Carlos? Sim, professor. Obrigado. Sim, sim. E é isso. Bom, alguém perguntou sobre o código do test bench. Deixa eu ir para ele, então. Vou fechar o modo assim. E, ok. Pessoal, quando a gente faz um código para um VHDL que a gente vai gravar no projeto, a gente pode querer, antes de gastar tempo e arriscar um equipamento, a gente pode querer simular, né? E a gente simula com Model Sim, pode simular em modo iterativo, ou pode programar um test bench. A gente cria um código VHDL separado, que aqui já está feito. Eu vou aqui no Open. Aí, na pasta do projeto, a gente tem aqui 2 VHDL. Esse que quando eu faço os meus test bench, eu chamo com um nome que começa com TB. Então, esse TB é o test bench da furadeira, né? Falta fazer os comentários para ele, mas aqui está o VHDL, essa entity que é TB máquina furadeira, não tem sinais de entrada e saída, né? Vocês devem lembrar. Mas essa TB máquina furadeira, tá? Tem aqui dentro um trechinho onde a gente diz que, olha, esse test bench vai englobar, vai testar um bloquinho que está nesse mesmo projeto, nesse mesmo work, um bloquinho chamado máquina furadeira, né? Aí tem aqui o port map, onde a gente diz quem liga com o quê. E aqui dentro tem um processo, né, dentro da arquitetura aqui do nosso test bench, tem um processo onde a gente trata os sinais, a gente joga os sinais. Na verdade, eu fiz 2 processos. Eu fiz um processo só para gerar o clock, né? Então eu fiz um processo aqui onde eu estou o tempo todo dando os sinais de clock, invertendo os sinais de clock. A cada 1 milissegundo eu inverto o clock, olha só. Essencialmente, isso está acontecendo dessa forma. A cada 1 segundo eu inverto o clock. E aí eu tenho um outro processo aqui, onde eu brinco com sinais de comando. Aqui, na partida, eu faço C igual a 1, o S igual a 1. Aí eu espero 100 milissegundos. Depois de 100 milissegundos, eu faço o S01, que é para simular que a ferramenta bateu lá em cima, né, que ela ativou o sensor lá de cima. Aí eu espero mais 300 milissegundos, aí eu faço C igual a 0, que é para dizer que eu apertei o botão. Eu espero 20 milissegundos, aí eu ponho S igual a 1, que é para simular que o motor descolou do sensor superior. Espero 50 milissegundos e faço C igual a 1, que é para simular o botão ser liberado, e aí vai, né? Então, todo o processo está aqui. Vocês poderão estudar isso com calma, tá, pessoal? Porque esse material aqui está disponível para vocês fazerem download aí. Quem perguntou? Tudo bem? Fui eu. Ele entra automático quando tu abre a simulação? Como é que tu faz para ele ativar esse VHDL? Certo. Eu acho que a gente teve uma aula sobre o teste bench, se eu não me engano. Depois vocês dão uma olhada para ver com mais calma, tá? Mas essencialmente o que você vai fazer é o seguinte. Aqui nos settings, tem aqui a parte de simulation, onde você vem aqui e você diz que, olha, esse projeto, você vai compilar junto com esse arquivo de test bench. Aí você vem aqui e explica qual é o arquivo de test bench e tudo mais. Esse projeto vai compilar com esse test bench. Aí ele compila, quando ele compila o projeto, junto, ele já gera o código, já gera o projeto paralelo para o Model Sim, porque o Model Sim é outra ferramenta, é uma ferramenta que a Intel, antes Altera, incorporou no projeto dela por um acordo lá com o fabricante, né, a Mentor Graphics. O Model Sim tem um jeito diferente de escrever o projeto e tudo mais. Mas aí o Quartus tem embutido lá dentro uma ferramenta chamada Native Link, que quando você compila o seu projeto, se você diz que é para usar um test bench, ele automaticamente já prepara junto o projeto do Model Sim, já deixa tudo no ponto ali para você só rodar e já abrir o projeto do Model Sim, já simular, já fazer tudo automático. Facilita muito a vida. Bem legal. Certinho? Certo, beleza. Obrigado. Ok. Qualquer dúvida, se quiser experimentar isso aqui, faz um contato, não tem problema. Uma coisa sobre esse projeto, tá, pessoal, é que quando eu fiz análise e síntese, estou fazendo de novo aqui só para... Quando eu fiz análise e síntese, na etapa, né, de análise e síntese, ele faz uma
ele estuda o projeto, digamos assim, e ele percebe que isso aqui é uma máquina de estados, tá, pessoal? Então, automaticamente, ele gera um bloquinho, né, de máquina de estado, aonde eu posso ver isso. Se eu venho aqui no Netlist Viewers, State Machine Viewer, eu acho que ele reconhece que aquilo é uma máquina de estados e vai mostrar para mim a máquina de estados que ele entendeu. Repare que essa máquina de estados fui eu que... Quer dizer, foi o Quartus que entendeu, né? Ele analisou o meu projeto, viu que é uma máquina de estados e mostrou para mim a máquina de estados que ele enxergou. Eu posso, inclusive, olhar essa máquina de estados aqui e ver se ela bate com o que eu tinha planejado, né? Com o que eu tinha previsto para acontecer. Eu tenho aqui qual é o estado fonte, de onde sai, qual é o estado para onde vai, e em cada condição, em cada estado, cada transição, porque cada linha dessas é uma transição, né? Uma mudança. Aí ele diz qual é a condição, o que está sendo testado para ele ir para o próximo estado. Esse desenho, esse diagrama de estados foi feito a partir do VHDL, ok? Mas, só entendam, né, que quando eu faço um projeto no Quartus, se quiser, ao invés de começar criando um diagrama esquemático ou um VHDL, eu posso começar criando uma state machine. E aí, nesse caso, é isso daqui, eu aí vou desenhar a máquina de estados. E vou fazer as transições, que agora eu não lembro bem como é, mas acho que aqui vai. E assim vai. Tá? Então, eu posso começar o projeto fazendo a máquina de estados e depois pedir para ele, a partir da máquina de estados, criar o VHDL. Isso pode ser feito. Eu vou fechar essa sem salvar. Não vou fazer isso aqui agora. Mas, só queria mostrar para vocês que pode ser feito. Compreendido aí, pessoal? Tudo certinho? Perguntas? Tudo tranquilo, professor. Ok. Pessoal, esse projeto está gravado aqui do lado. Então, deixa eu parar a apresentação e mudar de câmera. Como faz? Eu só tenho agora que trocar de câmera. Ok, a montagem que vocês veem aí, tá, pessoal? Tem, então, gravadinho aqui no CPLD, no nosso kit. O projeto. Lá em cima, vocês veem as barras de LEDs ali, e vocês veem, para começar, que tem um primeiro LED aceso ali, que é o pronta, né? Porque eu estava experimentando agora mais cedo. Tenho aqui o L298, e isso está acionando o motor, que vocês veem aqui em cima. Eu coloquei um ponteiro aqui, tá, pessoal? Mas ele está girando muito rápido. Se eu tivesse uma fonte de tensão mais baixa, né? Mas eu só tenho agora os 12 volts mesmo. E, então, ele vai girar rápido, vocês não vão ver para que lado ele está girando. Vocês vão ter que acreditar em mim quando eu digo que ele inverte o sentido de rotação. Daria para ter, eu poderia até ter embutido, né, no projeto um PWM para reduzir a tensão média, para controlar o E, né, e reduzir a velocidade do motor, mas eu preferi deixar o projeto original, não bagunçar com ele. Aqui vocês têm o L298, e no L298 vocês podem ver aqui embaixo, razoavelmente, né, os LEDs que comandam isso daí, tá? Na verdade, tem um LED aceso e tem um LED abaixo que está deixando passar a luz por intermédio dele, né? Porque é um pouquinho transparente, mas é só um LED aceso. Vocês podem ver aqui nesses dois LEDs o N1 e o N2. Eu verei melhor que vocês, né? Paciência. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui a lógica um pouquinho. E vou colocar essas três chaves, as três primeiras chaves, tá, pessoal? São, se eu não me engano, a primeira chave é o comando, e depois as duas chaves seguintes aqui são o sensor 1, sensor de topo, sensor 2, que é o sensor inferior. Eu vou começar com as três chaves em alto. Significa botão solto, e o motor está no meio do curso, no meio do caminho, em algum lugar, tá? Então, vamos lá, o motor já está alimentado, 12 volts aqui, saída do L298, né? Estou usando uma ponte do L298, e vamos lá.
Ok, pessoal. Então, o motor começou girando. Se eu segurar o eixo, talvez. Pessoal, Não vai quebrar a mão aí. pois é. Obrigado, Carlos. Bem lembrado. Mas então, pessoal, ele está girando assim. E ele está, no caso, subindo, né? Ele está subindo, porque assume-se aí que o motor partiu no meio do curso, né? E em algum momento ele bate lá em cima, e aí este sensor aqui sinaliza isso. Quando ele bate lá em cima, né? Então, ele para o motor, e aí a gente tem aqui o LED que me sinaliza que a máquina está pronta para fazer um novo furo, né? Então, eu posso agora apertar aquele que é o botão de comando, no meu caso é uma chave de comando, eu vou apertar a chave de comando, e quando eu aperto a chave de comando, ele inverte aqui o LED que está aceso, reparem que é o LED de baixo que está aceso agora, são dois LEDs e o de baixo está aceso, e ele está girando em sentido contrário, ele estaria agora descendo, fazendo furo. O LED pronto aqui apagou, né? Dá pra perceber que tá girando pro outro lado. Aham. Legal. Agora o que eu vou fazer? Repare que quando eu... Isso aqui era para ser um botão, então eu ia apertar e soltar. Deixa eu soltar. E, claro, uma outra coisa que acontece depois de eu soltar é que ele desliga, né? Ele desloca, ele solta, ele libera o sensor, né? Eu estou fazendo isso muito devagar, demorei para fazer, mas ele liberou o sensor e eu soltei o botão, só que ele continua descendo. Em algum momento, ele vai bater lá embaixo, o sensor de baixo vai descer, vou fazer daqui a pouquinho. Quando o sensor bater lá embaixo, o que vai acontecer? Ele vai parar de girar e vai começar a girar em sentido contrário. Eu estou usando um clock de 2 Hz, tá, pessoal? Então, talvez vocês até consigam ver bem rapidamente esse LED aqui piscar, tá? Então, o que eu vou fazer agora, atenção, é a terceira chave que representa o sensor 2, sensor inferior. Apertou aqui. Talvez vocês tenham percebido, né? Que ele desceu e subiu de novo. Ele deu uma piscadinha. Sim, ele deu uma piscadinha. Uma piscadinha no LED, né? E o motor chegou a parar. Ok, claro que ele começou a subir, então o sensor é liberado, volta para 1. E está lá subindo, e assim segue até chegar lá em cima. Chegar lá em cima é bater no sensor 1. Pum. Aqui, na verdade, eu nem cheguei a descer direito a chave, tá? Mas como eu cliquei nela em algum momento, deu um ruidinho, e nesse ruidinho, em algum momento, ele parou, né? Então, bateu, bom, fica assim. Fica assim, o que acontece? Ele bateu, né? Então, ele tá parado lá em cima. Então, esse sensor aqui realmente fica assim, né? De qualquer forma, ele está no estado de... Como é que é? Ele está no estado lá em cima, esperando, né? Repare que como essa chave não está sendo olhada, então não faz diferença se por acaso ela liberar, né? Compreendem, pessoal? Na prática, isso aqui não vai acontecer, dessa chave voltar para 1, enquanto ele está apertando o sensor lá em cima, a não ser que o sensor dê defeito. Compreendem? Mas não tem problema, não acontece nada se eu ficar mexendo nesses sensores agora, por quê? Porque nesse estado em que ele está, qual é o estado que ele está agora? Quem lembra do projeto? Tá esperando, não tá? Está no estado de espera, lá em cima. E nesse estado de espera, ele só está olhando o sinal de... Do C? Comando, né? Exatamente. Quando o sinal de comando vier, aí sim, aí ele começa a girar de novo. Eu já tô aprovado em eletrônica digital já, rapaz. Oi? Tá aprovado em quê? Já tô aprovado em eletrônica digital já. Tá bom. Não, ainda falta vocês entregarem aqueles projetos. E o seminário. E é o nosso assunto. O nosso próximo assunto, mas depois. Concluindo isso daqui, pessoal. Então, compreendida a ideia, compreendido este projetinho? Alguma dúvida aí sobre o brinquedinho? Reparem que com um experimento simples, né, a gente pode testar o conceito. A gente pode experimentar toda... Ficou bem bonito, ficou muito legal o trabalho do pessoal do PET. Lamentavelmente, eu não estou podendo mostrar para vocês hoje. Não pude ir buscar. Mas, paciência. Mas assim deu para ter uma ideia bem legal, professor. Mesmo Qual não é o trabalho sendo do PET? o trabalho do PET, né? O trabalho do PET, e o pior, não parei para procurar... Deixa eu parar isso aqui, o que acontece? Sai o comando, ele bate lá embaixo. Ok. O trabalho do PET, Carlos, o pessoal do PET fez o projeto do sistema completo, que representa o segundo exercício
fazer vários furos ao longo de uma barra longitudinal. Deixa eu voltar lá deixa eu apresentar de novo, porque eu quero discutir aquele exercício com vocês bem rapidinho também. Deixa eu ver onde está. Nossa lista de exercícios sobre máquina de estados. Onde está? Esse projetinho que a gente viu funcionando continua sendo um exercício para vocês fazer, tá, pessoal? É esse exercício 50 que está aqui, mas a missão de vocês é fazer isso aqui como um projeto em modo esquemático, com a forma, né, com o conceito que a gente viu na aula passada. Aqui, inclusive, o exercício de vocês também é completar isso aqui. Vocês viram agora no VHDL, mas venham aqui e completem sem a ajuda dos outros slides lá. Só que aí, uma coisa bem interessante no exercício, que eu acho que ficou legal, é isso daqui, né? Nesse exercício, esse nosso esquema de uma barra que faz uma furação, que faz um único furo, né, ele foi estendido para um sistema de 2 eixos, onde agora, num eixo longitudinal, nessa outra dimensão que a gente tem aqui, a gente tem um outro motor movendo isso para fazer vários furos numa barra. Né? Então, o que eu já estou entregando, o que nós fizemos até aqui foi o sistema que faz este furo vertical, então a gente tem a máquina de estados que eu já apresentei para vocês fazendo essa furação vertical, né? E aí vocês vão construir um outro projeto que vai rodar junto, que faz a movimentação da barra na horizontal, movendo outro motor, né? Movendo outro motor. Mas aí vocês leem o enunciado e vocês vão ver a descrição, tá? A ideia é que tem um sensor aqui, no movimento do eixo X, que vai detectar, que vai encontrar aqui, nessas barrinhas, os pontos de parada, os pontos onde a gente tem que fazer a furação. Então, fica uma coisa programável, porque a ideia é que você só move essas barrinhas de um lado para o outro, de um lugar para o outro, e aí você pode mudar a posição onde os furos são feitos. Cada vez que o movimento horizontal, né, chega numa barrinha dessas, então o motor do movimento horizontal para, aí ele desce, faz uma furação ali, sobe e vai para o próximo furo. Bem interessante mesmo o trabalho do pessoal do PET. Ficou muito legal isso aqui. Lamentavelmente não pude buscar e até não me organizei, porque eu acho que eu tenho um vídeo em algum lugar, mas é que eu tenho tanto vídeo, eu não consegui encontrar. Ficou a próxima aula aí, professor. Num outro momento eu trago e mostro para vocês, claro. Ok, mas era isso, pessoal. Então, parando por aqui, certo? O que eu queria para essa primeira metade, para esse primeiro tempo da nossa aula de hoje, era discutir com vocês isso aí. Como a gente pode fazer, né, em VHDL, uma máquina de estados, né? Por favor, guardem o conceito, né? Guardem a ideia disso daí, porque vocês vão ter isso de novo depois em mais de uma disciplina, talvez na parte de CNC depois, no próximo semestre em eletrônica digital, porque não só em eletrônica digital, não só na programação para o microcontrolador ATmega, mas em programação geral, você sempre pode ter essa condição de uma máquina de estados, um sistema está num certo estado, está esperando que uma certa condição aconteça, quando aquela condição acontece, ele vai para um próximo estado esperando uma outra condição, em cada condição ele está executando uma certa tarefa, né? É um conceito bem geral, é um conceito bem amplo, não é um conceito de eletrônica digital, ok? Mas, em eletrônica digital é um tópico importante. Até controle usa um pouco disso aí. Controle, sim, estratégias de controle poderão usar isso aí. Então, por favor, fiquem atentos, né, a essas possibilidades. Pergunta, pessoal, tudo bem até aqui? Compreendido esses conceitos? Posso passar adiante? Sim, professor, tranquilo. Porque aí, nesse momento, então, eu vou interromper esta gravação, que seria a primeira parte da nossa aula. E... Ô, professor. Oi. E começar outra. Desculpem. Sabendo que eu poderia fazer esse sistema com um outro microcontrolador, sem ser um FPGA, qual que seria a vantagem de implementar esse sistema com FPGA com relação, por exemplo, a botar um ATmega ou um chip ou um ESP?
Então, com o ATmega ou com o ESP, você pode implementar estratégias de controle, máquina de estado e tudo mais, né? O que acontece quando você faz com um microcontrolador é que muitas vezes o microcontrolador fica um pouco escravo do processo. Por exemplo, atenção, eu vou colocar as exceções, tá? Mas em algum projeto, por exemplo, de repente o microcontrolador fica meio que obrigado a ficar o tempo todo monitorando um certo sinal, olhando se um certo sinal muda, se um certo sinal vai para 1, se um certo sinal vai para 0. Essa é uma coisa que seria ruim. Não acontece necessariamente, tá? Não acontece necessariamente porque microcontroladores têm recursos, como, por exemplo, a lógica de interrupção. Você pode, no microcontrolador, programar um certo pino para quando ele vai para 1 ou quando ele vai para 0, ele dá uma chamadinha para o microprocessador, aí o microprocessador para um processo, né, para um trecho do programa e vai lá, atende aquela interrupção, ok? Então, não é tão regra geral, mas o microcontrolador, muitas vezes, ele fica escravo de um processo e, às vezes, um processo toma tanto tempo do microprocessador e ele pode ficar prejudicado. Um sistema melhora quando o microprocessador é multitarefa, né? Ou quando ele é, na verdade, multicore, né? Mais de um core. Aí tudo bem, aí você vai tendo sistemas cada vez mais poderosos. Mas num projeto, num sistema bem complexo, você pode estar comandando vários motores, você pode estar comandando várias interfaces, vários sinais, e às vezes pode ficar, em algum projeto, pode ser muito para um processador, para uma CPU. Num caso desses, pode ser interessante você ter uma lógica auxiliar. Você pode ter um CPLD ali do lado, né? Pode ter um microprocessador, pode ter seu microcontrolador e mais um CPLD ali do lado. Ou, às vezes, você pode pôr um FPGA, que já tem uma CPU embutida e mais a possibilidade de uma lógica, né? Compreende? Foi o Leonardo que perguntou, eu até perdi. Quem perguntou? Eu talvez. Tanto faz, tanto faz. Então é isso, tá? O problema é quando o microcontrolador tem muitos processos que ele precisa rodar simultaneamente, e aí ele começa a não conseguir acompanhar, ele começa a não ter velocidade para atender tudo no tempo necessário. Aí, nesse caso, pode ser interessante ter uma lógica auxiliar, você pode pôr ali do lado um CPLD para controlar partes do projeto, do processo, para controlar outras coisas. Ou, às vezes, ao invés do microcontrolador mais o CPLD, pode ser mais prático o FPGA, porque aí um FPGA já pode ter o microcontrolador, e do lado do microcontrolador já põe outras coisas, outros blocos. Uma coisa que eu posso falar, não sei se o professor talvez saiba ou não, mas uma vez eu vi, justamente para controlar esses vários processos, eu não lembro agora se era um software, alguma coisa que, tipo, meio que deixava, por exemplo, eles 40% da capacidade de processamento vai ser para um processo, no Arduino isso. E, tipo, sei lá, 30% para outro e os outros 30% para outro, sabe? Então, tipo, não sei se o professor já viu isso ou não. Que tu pode delegar porcentagem de processamento dentro do Arduino mesmo. Sim. Processo. Eu agora não lembro exatamente como. RTOS é o nome do negócio. Como é? Um software específico? É RTOS. O professor perguntou esses dias. Aí existe um deles que é o RTOS, que tu delega esse tempo de função. São prioridades dentro do sistema que ele tem que executar. O professor Adriano estava falando sobre isso. É assim, isso. Em sistema, no caso, isso aí já é sistema de tempo real, né? Já para um processador mais avançado um pouco, que roda um sistema operacional, então tem sistema operacional de tempo real, esses RTOS, onde você pode realmente atribuir as prioridades para um processo ou para o outro. Então, sim, é uma condição. Isso pode acontecer. Mas, claro, aí é sempre aquela questão. Então, em algum momento você pode avançar para um processador mais poderoso, em algum momento você pode colocar um sistema operacional de tempo real, mas dependendo da complexidade, em algum momento você pode querer partir para um sistema mais poderoso ou com mais recursos. E, às vezes, um processador rodando um sistema de tempo real ainda não consegue dar conta de tudo. Aí, às vezes, um FPGA pode ajudar, porque no FPGA você pode ter esse processador de tempo real e junto, além do processador de tempo real, você ainda pode ter blocos extras de lógica para fazer mais coisas, ok? Deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas... Se está nesse computador uma coisinha. Oi, Edson. Oi.
Eu tenho uma dúvida sobre qual seria a diferença, né, do FPGA, né, por um CLP, né, devido ao fato de ambos fazerem multitarefas, mesmo que ao mesmo tempo, assim, isso que eu estou com dúvida. Uhum. Bom, só vamos fazer o seguinte, de forma bem simples, tá, Carlos? Um CLP, um controlador lógico programável, é um dispositivo inteligente baseado em processador, uma CPU, tá? E aí a gente pode tentar abrir as folhas de dados de alguns CLPs específicos para saber exatamente qual é usado em cada caso, mas um dispositivo inteligente baseado em uma CPU, ou um microprocessador, um microcontrolador, para controlar processos. Né? E nesse controlar processos, normalmente CLPs são feitos para ter entradas e saídas bem robustas, né? Para, às vezes, entrada e saída com nível de 24 volts, às vezes ele tem saídas capazes de fornecer um certo nível de corrente, ou alguma coisa desse tipo, e aí ele atende melhor a um dispositivo industrial, né? Mas um CLP, a maioria deles, acredito, são baseados em microprocessadores ou microcontroladores, um microprocessador ARM. Né? Então, o que a gente tem que ver é que por trás do CLP tem uma CPU, um processador, e alguns dispositivos, alguma lógica de suporte para os periféricos. Né? Então, para os sinais de entrada, para os transdutores, para os acionadores que ele atua, que ele age, né? Então, tem os periféricos para ligar aquilo ali. A gente está falando, então, por trás do CLP, de uma CPU, de um processador, de um microprocessador, de um microcontrolador. A comparação, então, aí seria entre um microcontrolador e um FPGA, né? Não entre um FPGA e um CLP, ou entre um CLP e um FPGA. Né? Seria essencialmente entre um microcontrolador, porque o CLP é o microcontrolador e mais interfaces robustas, né, para a aplicação onde ele vai. Tem mais o sistema operacional que roda naquele processador, né? Então, de qualquer forma, é uma CPU baseada em microprocessador microcontrolador, ou um FPGA. E aí o FPGA ou o CPLD, a gente vai ver mais depois, mas o CPLD ou o FPGA são dispositivos de lógica programável. Você pode colocar um bloco lógico digital, né, complexo, dentro de um CPLD ou dentro de um FPGA. Se você pega um FPGA, ele pode ser bastante complexo, ter bastante recurso para embutir um processador dentro dele. Então, dentro do FPGA, você pode ter um processador. Normalmente, ou muitos FPGAs hoje estão vindo com um processador ARM embutido dentro dele. Tá? Se pegar, por exemplo, aqui, aquelas das minhas caixinhas mesmo aqui, eu tenho aqui alguns dispositivos que têm processadores ARM embutidos dentro dele. Ok? Só vou mostrar de novo aqui para vocês algumas caixinhas que eu já mostrei antes, tá? Só para lembrar. Mas aqui, por exemplo, esse kit da antiga, da Terazic, né? Tem um FPGA da Intel, antes Altera. E esse FPGA, eles na verdade chamam de Socket System on a Chip, né? Mas dentro desse componente, aqui, tá? Tem uma boa capacidade de lógica, se eu não me engano, são 80 mil elementos lógicos, no FPGA, e do lado do FPGA tem um processador ARM. Eu não lembro exatamente o detalhe, o tipo de processador ARM, né? Mas ele tem um processador ARM dentro do mesmo chip junto com o FPGA. Então, você pode colocar um sistema operacional dentro desse processador, e aí nós podemos combinar que se vocês quiserem uma hora dessas eu gravo o sistema ali, a gente pode montar algum experimento, pode fazer alguma coisa para dar essa visão para vocês, né? Eu posso fazer, eu só não sei se eu consigo encaixar no nosso tempo de aula, tá? Mas então, dentro daquele, né, dentro do processador dessa placa, eu posso rodar um sistema operacional, posso controlar diversos dispositivos. O processador disso aqui tem disponível para ele, já do lado dele, acho que essa interface HDMI e algumas outras coisas, alguns outros recursos, né? Mas dentro desse CI, eu também tenho o FPGA. E aí, há vários sinais de entrada e saída, a interface de programação, uma interface USB, eu acho, uma das saídas USB ou alguma coisa assim, estão disponíveis para FPGA. Então, eu posso fazer blocos lógicos até separados do processador.
ou então, se eu quiser, eu interligo com o processador e os dois trabalham juntos ali. Né? Então, um processo mais complexo pode ser feito com isso aqui. E aí, eventualmente, talvez algum CLP exista, ou venha a existir depois, talvez já exista, que usa um SoC como esses daqui, que usa um dispositivo como esse daqui, para poder ficar mais compacto, para poder ficar mais enxuto, porque aí o processador e um bocado de lógicas, um bocado de interfaces, podem ir tudo aqui dentro. Né? Não conheço muito de CLPs, não sei muito, então teria que ver o que tem por aí. Você pode pegar a folha de dados de um CLP, manuais, documentação de um CLP, e descobrir qual é o processador que vai nele, quais são os recursos. Aí a gente pode tentar sair cavando como esses recursos são construídos, né, como esses recursos são implementados. É que a pergunta maior é tipo, quando tu tá programando, né, um CLP, tu programa em ladder, né? Uma das linguagens ladder. Aí ele vai fazendo steps horizontais, vai programando tudo horizontalmente, não importa quantos na vertical você tem, né? Quantas linhas você tem, ele vai fazendo coluna a coluna, né? E a pergunta do microprocessador, né? Normalmente quando tu faz um Arduino, até eu vejo do VHDL que é em linha, né? Tu vai programando linha. E a minha dúvida é como é que em tu programa uma linha e ele vai fazendo linha a linha, e outro tu programa a linha e vai fazendo tudo, entendeu? Isso que tá me estourando a cabeça. Eu não conheço muito de CLP, só conceitos gerais, e realmente não conheço o ladder, né? Eu até lembro que o conceito do ladder ao longo de uma linha, sei lá, é um dispositivo que comanda o próximo, ou um relé, e aí tem a saída, alguma coisa assim. Eu realmente não conheço muito, mas eu imagino, eu entendo que no final aquele ladder vai ser compilado para a linguagem do processador que roda nele, né? Então, de qualquer forma, se no ladder você tem várias linhas e a linha tem bloquinhos, né, que você interliga de um bloco para um bloco lateral e assim vai, é isso um negócio desse tipo, é assim? Sim, senhor. Isso, mas aquilo ali vai ter que ser compilado e traduzido para a linguagem de máquina do processador, que está lá no fundo. Na linguagem de máquina do processador, isso vai ser traduzido para instruções que são rodadas sequencialmente, uma instrução depois a outra, depois a outra, depois a outra, do mesmo jeito que na linguagem C do Arduino, ok? O que pode acontecer para esse CLP ter mais poder? Ele pode ter múltiplos, o processador pode ser multicore, e aí cada core roda um programa à parte. Essa é uma coisa que dá mais poder para o processador, ele ser multicore. A outra coisa que dá mais poder para o sistema é que esse processador, ou esses processadores, eles podem ter uma arquitetura de interrupção. Então, quando um certo pino passa de 1 para 0, 0, 1, ele pede uma interrupção. Aí o processador pode parar o que está fazendo para ir atender aquela interrupção. Quando chega alguma coisa pela serial, o processador pode receber um pedido de interrupção, aí ele dá uma parada naquele programinha para ir atender aquilo ali. Tudo isso dá flexibilidade, dá poder para a execução de um programa. Né? De qualquer forma, para um processador, para CPU, para um CLP que roda, que é implementado a partir de uma CPU, de qualquer forma, no final, o que você tem é uma CPU ou alguns cores, né, da CPU rodando programas, e esses são sequenciais. Um programa, uma instrução, depois outra instrução, depois outra instrução e depois outra instrução. Podem ter interrupção, né? Mas, de qualquer forma, podem ser multitarefa. Essa é uma outra coisa. No caso de multitarefa, ele roda um pedacinho de um programa, de uma tarefa, depois roda um tempo outra tarefa e outra tarefa. Como alguém falou, como a gente falou agora há pouco, você pode dar prioridade para aquelas tarefas, então ele trata melhor uma tarefa ou outra, né? De qualquer forma, no fim das contas, sempre tem isso. É uma instrução, depois outra instrução, depois outra instrução e depois outra instrução. Isso sempre torna a coisa um pouco... isso sempre é um pouco de limitação, né? No caso de um FPGA, você pode ter alguns processos sendo rodados por blocos de hardware que rodam paralelamente, né? Então, eu posso ter simultaneamente um bloco de hardware comandando um motor, outro bloco de hardware comandando um segundo motor, outro bloco de hardware comandando um terceiro motor, outro bloco de hardware comandando uma caldeira sei lá onde, outro bloco de hardware comandando isso e aquilo, e todos esses blocos, cada um deles roda independente, né? Sem necessidade de controlar um, depois controlar outro, né?
todos esses blocos de hardware são controlados independentemente. Você pode fazer blocos bastante espertos, e aí você pode até ter do lado uma CPU que não precisa se preocupar tanto com aqueles blocos lá, porque eles rodam paralelamente, né? Então, você ganha em poder quando você usa um FPGA por isso, porque você tem blocos concorrentes, né? Lógicas concorrentes, trabalhando todas elas simultaneamente. E dependendo do FPGA que você use, você pode ter, né, no mesmo FPGA um processador e aqueles blocos de lógica todos ali rodando simultaneamente. Ainda, você pode também, dentro de um processador como esse, dentro de um FPGA como esse, se quiser colocar mais de um processador, você pode colocar vários processadores dentro do seu projeto. Você pode construir processadores em lógica. O Quartus tem uma propriedade intelectual ali, que é uma CPU. E aí você pode construir um projeto usando aquela propriedade intelectual, outras propriedades intelectuais ali do lado, tá? Por exemplo, eu pego a CPU, mais um controlezinho de comunicação serial, mais um controle para HDMI, para você poder ter uma saída HDMI, né, no seu projeto, ou VGA, né? A gente tem aqui um outro kit que tem saída VGA. E assim vai ser. Tudo bem? Caramba, muito obrigado pela explicação aí, cara. Desmistificou o que eu tava... Eu vou gravar alguns projetinhos aqui para tentar dar uma demonstração disso daí, e eu vou procurar alguma coisa mais sobre CLP para fazer essa comparação, ou pelo menos informação sobre algum CLP específico. A escola tem alguns, eu vou ver com o professor Jean ali o que a escola tem que vocês vão usar depois, e aí a gente já pode ir antecipando, só para vocês saberem o que tem de lógica dentro desses componentes, né, dentro desses blocos. Certinho? Porque era exatamente isso a minha preocupação, sabe? Quando eu estiver no trabalho sem ter um professor do meu lado para dizer o que eu vou usar, quando eu vou usar, e eu tenho esse conhecimento de qual vai ser a melhor solução que eu vou poder aplicar devido àquela problemática. Certo, certo. Acho que cada professor vai tratando aí de como você pode usar os recursos que tem, né? Aqui na eletrônica digital a gente dá para vocês uma visão geral dos componentes mínimos que estão lá dentro, para que vocês compreendam depois os CLPs, os microcontroladores e tudo mais. E, na medida do possível, a gente vai tentando mostrar para vocês alguns recursos um pouco mais avançados de eletrônica digital, né? Hoje, na prática de integração de um engenheiro mecatrônico, talvez usar um FPGA não seja uma coisa tão corrente, né? Ou alguma vez ele vai usar um equipamento que embute um FPGA, mas às vezes ele não precisa ter tanta consciência disso, ele simplesmente tem um manual de como aquilo funciona, e não, né? Mas talvez daqui a um tempo mais, usar um FPGA e colocar um bloco de FPGA dentro de um sistema e saber programar, saber construir alguma coisa com aquilo ali, seja um recurso de valor, né, para um engenheiro mecatrônico, ou pelo menos para alguns de vocês. Vamos ver. De qualquer forma, qualquer coisa, manda sempre uma mensagem para a gente vai tentar acompanhar, vai tentar estar junto.